A operação de Trump para derrubar o regime brasileiro segue silenciosa, mas com novidades. Após conseguirem mandar a Débora dos Santos e outro para casa e arquivarem um dos inquéritos do Bolsonaro, agora eles passaram para a fase dos vazamentos estratégicos para desestabilização. Um vazamento estratégico sobre serviços de inteligência atingiu o STF. Mais uma etapa do soft power americano contra o regime. Um depoimento que estava sob sigilo imposto por Alexandre de Moraes foi vazado nesta segunda-feira. O vazamento é altamente sensível, pois envolve questões estratégicas entre Brasil e Paraguai. A ABIN brasileira espionou ilegalmente empresas e o próprio governo do Paraguai. Sei que muitos vão falar, mas um serviço de inteligência serve para isso mesmo, não é verdade? Seria se não estivéssemos no Brasil. Aqui nós temos leis absurdas para tudo. E aqui o nosso serviço de inteligência não pode usar meios ilegais. No caso, o hackeamento é ilegal, sem autorização judicial. Então, por mais que isso não possa parecer, a princípio, isso é um problemão sim. E não é à toa que Alexandre de Moraes tentou abafar e não determinou um novo inquérito para investigar o caso. Só que o Alexandre de Moraes arrumou essa confusão sozinho, pois esse depoimento surgiu por causa das apreensões que ele mandou fazer contra agentes da ABIN. Vocês lembram daquela conversa de ABIN paralela? Pois é. Ele resolveu procurar tanto para incriminar Bolsonaro e Ramagem que acabou encontrando outra coisa que não tinha nada a ver com Bolsonaro. Com aquele pepino nas mãos, ele optou por não fazer nada. Mas agora, alguém com muito poder e capacidade de espionagem resolve liberar essas informações. Lembram dos vazamentos das imagens do 8 de janeiro que derrubaram o G. Dias? Então, quando eles querem, eles vão lá e conseguem ter acesso. O Brasil está sob forte intervenção de Trump e poucos perceberam. Vamos entender melhor. Semana passada teve a admissão da denúncia do inquérito do golpe. Durante a sustentação oral dos advogados da defesa do delegado Ramagem, afirmou que se relaciona com as funções institucionais da ABIN de zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. A ministra Carmen Lúcia rebateu, dizendo que urnas são de outro poder. Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. Anotou urnas, e urnas são de outro poder. Não vou nem entrar no mérito da ministra não compreender o que é Estado e o que é poder. O comentário dela, por si só, não tem o menor sentido, pois o TSE não pode se sobrepor aos interesses nacionais. Mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto é que a tal ABIN paralela não se sustenta. Se ela não se sustentar, é mais um importante enfraquecimento do processo, pois sem a delação do Cid e com outros elementos perdendo a credibilidade, a tendência é não dar em nada. Esse vazamento enfraquece a tese de que a ABIN foi aparelhada por Bolsonaro para perseguir opositores, pois não foi só esse hackeamento que foi descoberto, mas a continuidade do uso do sistema First Miles para monitorar a geolocalização das pessoas. Tudo isso funcionava e continuou funcionando na ABIN. O vazamento mostra que um servidor com 20 anos de casa participou de uma complexa operação de espionagem contra outro país e, principalmente, contra o gabinete da presidência do Paraguai. A espionagem foi em 2023, sob Lula, e seguiu até ano passado, quando Lula fechou um acordo com o Paraguai. Um dos servidores da ABIN, que é agente da ABIN há mais de 20 anos, contou para a Polícia Federal que a ABIN autorizou essa operação institucionalmente. O atual diretor Luiz Fernando Correia deu aval para que essa operação fosse executada durante o governo Lula, e os agentes montaram servidores virtuais no exterior para não deixarem rastros aqui no Brasil e executaram esses ataques a computadores de autoridades do Congresso Nacional do Paraguai, da Presidência da República do Paraguai, e, de acordo com o depoimento desse agente, eles conseguiram capturar dados de 5 ou 6 pessoas ligadas a esses órgãos do governo do Paraguai, com o objetivo de obter dados sobre um assunto muito importante da relação Brasil-Paraguai, que é o tratado sobre a usina hidrelétrica de Itaipu. Esse servidor deu esse depoimento em novembro do ano passado. O que o Departamento de Inteligência da PF e o STF fizeram? Nada.
Isso escancara a seletividade em suas perseguições, sem contar que consolida a tese de pesca probatória. E vejam a sofisticação nesse vazamento. O depoimento foi dado à Polícia Federal. Esse depoimento não fica online. Ele é transferido para uma mídia offline e levado via malote para a Secretaria do STF. Lá eles encaminham isso para um cofre e só é acessado com ordens do ministro. Moraes faz isso porque tem medo de ser hackeado e com isso as pessoas possam analisar profundamente seus métodos de investigação. Então, tudo é mantido offline. Mas então, como conseguiram ter acesso a isso? Bem, se você for à CIA, isso é muito fácil por um motivo bem simples. Os depoimentos, em grande maioria, são feitos usando o Google Meet. Até mesmo os presenciais costumam usar a plataforma para conectar advogados ou, em alguns casos, gente do Ministério Público.